Bom, boa noite, gente. Nossa início, né, nosso sexto módulo do Projeto Kainos. Já chegamos ao módulo de missões, né? Então, até aqui a gente percorreu um caminho um pouco mais pessoal, falando sobre adoração, intimidade com Deus, falando sobre a nossa vida cristã como um discípulo radical, falando sobre a vida como alguém que está diante da palavra, né, aprendendo a interpretar as escrituras. A gente já falou também a partir de uma ótica um pouco mais plural, comunitária, falando sobre a igreja, sendo treliça, sendo videira. A gente conversou também sobre a importância do discipulado, né, sermos discípulos que fazem outros discípulos, à luz da história da redenção de Cristo. E hoje a gente chega num cume, né, num ponto culminante sobre essa ótica plural, comunitária do seguir a Jesus, que é missões. É justamente entender que nós fazemos parte aí de um empreendimento histórico que começou muito antes de nós, com Cristo e seus apóstolos, e a gente está inserido nesse processo que visa outras pessoas, que visa alcançar outras pessoas. Não existe missões num olhar individualista. Missões implica comunidade. Então a gente chega aqui no cume, né, no ápice de um processo que a gente vem construindo no decorrer dos últimos meses, e eu espero realmente que isso ajude a construir a sua visão do seu papel na vida com Jesus, na vida com a igreja, na vida nesse mundo. Então, hoje a gente conta com a participação do nosso irmão Ivaldo, que também faz parte, né, Ivaldo, da comissão de missões da convenção, o que também é bem conveniente para a nossa conversa, né? E a gente vai ter a honra de contar com ele como nosso guia, nosso mentor durante esse mês. Então, hoje a gente tem um encontro um pouco mais expositivo, né, para a gente ter aí uma introdução, um panorama do livro que vocês vão estar lendo ao longo desse mês. Mas a gente vai ter também o nosso último encontro, como sempre, de perguntas e respostas, onde vocês vão poder interagir ainda mais com o Ivaldo. Bem-vinda, Edilane, também, que está entrando agora. É, e é isso, gente. Se vocês puderem manter a câmera aberta ao longo dessa aula, seria bom, para a gente poder se ver e ter enfim, uma noção de que não estamos sozinhos. Se você conseguir manter a câmera aberta, a gente agradece. E também, se você quiser, pode colocar ali no chat algumas perguntas que ao final da aula pode ser que a gente pode selecionar uma ou duas para explanar um pouquinho mais delas. Se houver tempo. Se não houver muito tempo, a gente deixa as perguntas só para o último encontro mesmo. Então fiquem à vontade para isso, abrir a câmera, jogar perguntas, e antes de eu passar a palavra para o irmão Ivaldo, eu vou fazer uma breve oração. Senhor, nós somos muito gratos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de juntos a gente poder parar um pouquinho da nossa rotina, juntos com outros irmãos, para olhar para a Tua palavra, para olhar para lições valiosas que outros irmãos trazem para nós, para que a gente possa ter uma bússola, para a gente encontrar um rumo, um norte dos próximos passos que o Senhor deseja que a gente dê como filhos teus, Deus. Então, obrigado por essa honra, por esse privilégio de estarmos juntos hoje para isso. Que o seu Espírito possa conduzir o nosso irmão Ivaldo em tudo que ele vai compartilhar, em tudo que ele vai trazer aqui para a gente, e conduza também cada aluno, tanto dos que estão aqui agora à noite, quanto aqueles que vão ainda assistir a gravação disso mais tarde. Que o Senhor os abençoe, conduza os seus corações e use, Deus, essa aula como uma pecinha, como uma parte a mais nesse grande quebra-cabeça que o Senhor está construindo na história pessoal de cada um de nós. E nos enche do teu Espírito, nos guia para a glória de Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. 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 Fica à vontade, irmão Ivaldo, e gente também fica à vontade para ir colocando perguntas caso queiram, caso possam. Fica à vontade, irmão. Ok, muito obrigado, pastor Felipe. Privilégio poder estar aqui com vocês, meninos, meninas, e poder partilhar um assunto tão relevante para os dias de hoje, uma necessidade muito presente, não somente no passado, mas principalmente hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Ivaldo Trindade. Eu me congrego na Igreja dos Irmãos lá de Coqueiro,
E tenho estudado um pouquinho sobre essa temática. E também tenho trabalhado na comissão de missões, como já foi dito, e estamos na reta final da preparação para a nossa nona grande conferência missionária da Igreja Irmã no Brasil, que vai acontecer nos dias 21 a 23 de junho, nas dependências da Igreja de Coqueiro. Então, Deus devia estar já conduzindo todo esse, esse trajeto, né, que quando o pastor Felipe fez o convite, isso não foi em 2022 ainda, eu acho, foi 2022, né? Então, tá chegando no ponto bem certinho na soberania de Deus, para um assunto tão presente para os nossos dias aqui, em preparação para a conferência missionária. Bem, eu vou compartilhar uma tela, né? Desculpe aí, porque, na verdade, às vezes a gente quer fazer uma coisa muito mais, assim, rebuscada e tudo mais, mas às vezes não dá, né? Então, eu vou trazer aí o nosso PowerPoint tradicional para o nosso tempo de exposição, tá? Bem, o livro que vocês têm o desafio de ler é o livro do Piper, Alegrem-se os povos, a supremacia de Deus nas missões. E assim, dos que estão aqui, alguém já leu o livro? Ou já leu uma parte do livro, pelo menos? Só fazer assim, né? Tem o ícone aí da coisa para reagir, né? Só levantar a mão no ícone aí, né? Ok, então temos aqui pelo menos um que já, né, pegou a literatura. Esse livro, na verdade, não é um livro recente, né? E esse livro, né, ele foi escrito, obviamente, por esse homem chamado John Stephen Piper. Ele tem 78 anos, ele é teólogo, doutor em teologia, ele foi pastor em uma igreja chamada Bethlehem Baptist Church, ou uma igreja batista chamada no estado de Minneapolis, nos Estados Unidos, e ele foi pastor dessa igreja por 33 anos. Ele é um dos teólogos mais importantes, ou melhor dizendo, ele é um dos escritores mais importantes da nossa atualidade cristã. Eu já li alguns livros dele, vocês já leram um dos livros, inclusive, para essa jornada aqui do Kainos, vocês leram um livro do Piper, né? Talvez um dos mais conhecidos é os 5 pontos, né? Enfim, esse homem tem abençoado, ao longo da sua trajetória como teólogo, como escritor, muitas pessoas, né? E esse livro, na verdade, em uma época que o conceito de supremacia de Deus, né, e a graça soberana dele estão aí meio que perdendo a força no meio da grande massa de evangélicos, né? Esse livro se torna um livro bastante interessante porque ele recoloca na rota ascendente, podemos dizer assim, do nosso olhar, aquilo que nós fazemos no contexto horizontal, entre os povos ou entre as nações. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Então, neste livro, o Piper coloca, ele ajuda, melhor dizendo, um despertar, para um despertar, e até mesmo corrigir algumas falhas graves de entendimento da verdadeira motivação que leva o cristão, leva o crente a evangelizar o mundo perdido. Tá? E todo mundo sabe que o mundo perdido carece extremamente, carece muitíssimo de ouvir a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Então, se você
já caminhou o básico da vida cristã, você está entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. Né? Nós fomos chamados para evangelizar, compartilhar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Mas isso precisa estar em sintonia perfeita com o propósito de quem nos comissionou, de quem nos mandou fazer discípulos. Então, esse livro está bem estruturado, certo? Ele, ele é um livro de missões, cujo assunto é missões, tá? E o contexto é esse que nós acabamos de falar. Tá? Essas contextos dúbios, opacos, da atuação do cristão quando se fala de missões. Né? A gente fala de missões nas nossas igrejas, a primeira coisa que vem à mente, provavelmente, é aquela pessoa, né, que vai para um povo distante, né? Não que não seja isso também, né? Que vai para um povo distante, que desbrava nações e espaços de pessoas em lugares distintos para alcançar aqueles povos. Não é verdade? As missões têm um contexto muito mais abrangente. Tá? E então o Piper ele pegou o livro que ele escreveu, né? E ele escreveu esse livro, e aí, para a gente poder entender mais ainda o contexto desse livro, né? Esse livro foi escrito em 1993. Talvez alguns de vocês nem nascidos, né? Nem nascidos eram, né? Nessa época. Provavelmente não eram mesmo. Nem o pastor Felipe, eu acho. Então, ele escreveu esse livro em 93, né? E foi lançado no Brasil, a primeira versão em português, a edição em português, foi lançada nos anos 2000, né? Início dos anos 2000. E quando ela foi lançada, esse livro, ele foi lançado, claro, com o mesmo título, porém, esse livro só era constituído da primeira parte e da segunda parte do livro que provavelmente você tem em mãos. Eu imagino que vocês têm esse livro mesmo, certo? Tá? Quando ele foi revisado pelo autor no início dos anos 2000, então foi lançada a segunda edição em português, né, já com o acréscimo dessa parte final, essa terceira parte. Portanto, o livro que outrora tinha 5 capítulos, agora, né, tem 7 capítulos. Né? E o livro que nós temos é uma reimpressão da segunda edição, se você observou lá nas informações. Então, esse livro ele está estruturado da seguinte forma. Tá? Eu vou falar eu gosto para fazer as minhas resenhas, muitas vezes, eu faço códigos. Eu uso código, então facilita o resgate. Né? Então, esse livro ele tem uma estrutura que eu vou chamar de PPP, tá? NNT e TPCA. Tá? Então, PPP refere-se à primeira parte, obviamente, do livro, que é propósito, poder e preço. Tá bom? Segunda parte, obviamente, é o NNT, né? Que é a necessidade e natureza da tarefa. Tá? Vamos entender o que é isso. E, por fim, a terceira parte é o que eu chamo de TPCA, que é o trabalho prático de compaixão e adoração. Tá? Então, se você quiser pegar meus esquemas, fique à vontade, não tem problema. Tá? PPP, NNT e TPCA. Tá bom? E a gente vai trabalhar um pouquinho cada um deles e concentrar naquilo que é o ponto mais importante de cada uma dessas partes, porque, obviamente, não dá para discorrer sobre todo o conteúdo do livro neste momento. Tá bom? Ok? E qual é o objetivo, né, desse livro? O que a gente diz? A gente tira como uma conclusão que diz assim: a que se presta o autor a escrever esse livro? Qual é a intenção dele? Tá? Então,
no meu entender, certo? A intenção do Piper em escrever esse livro é reconhecer a supremacia de Deus, obviamente, nas missões. Tá? Então, no frigir dos ovos, tá? A suma é levar aquele que tem a ousadia, eu vou falar disso de ousadia mesmo, de ler este livro, tá? Para reconhecer a grandeza, tá? das missões. Das missões. Isso é extremamente importante. Então, quando você iniciar a sua leitura ou continuar a sua leitura, pense no propósito. Tá? Certamente o Piper tinha no coração algo que Deus o colocou na sua mente, na sua disposição para escrever um livro que remete a esse reconhecimento de Deus como o Deus supremo nas missões. E aqui já é importante fazer um esclarecimento do uso da expressão as missões. Vocês vão encontrar isso no livro. As missões, nas missões, tá? Que não confundir as missões ou nas missões com a missão. Tá? A missão é o propósito de tudo aquilo que um homem possa vir a fazer, ou de tudo aquilo que existe no contexto da nossa história humana, vamos dizer assim. Tá? Então, essa é a missão. Né? Para que eu estou aqui? Então, isso é a missão. Agora, as missões, entendam já, é uma vamos dizer assim, é um olhar mais acurado dentro da missão. Então, as missões são a ação estruturada e algumas estruturantes que permitem que nações sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho, tá? Que está no cerne da missão da igreja ou da missão sua e minha como crente. Tá bom? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui nessa nossa conversa inicial. Tá bom? Eu não vou, obviamente, fazer comentários sobre o prefácio, e muito menos sobre o que ele inseriu na segunda edição, aliás, na edição mais recente, em face do clamor que ele traz aos pregadores da famosa teologia da prosperidade, que nós encontramos muitas vezes. Ele faz uma série de advertências no início de toda essa conversa que ele tem, que ele traça no livro, e que vale a pena, queridos meninos e meninas, lerem com atenção. Até porque, por que eu chamo a atenção de vocês para lerem essas considerações, esse pedido, esse que está na introdução à terceira edição? Ele faz uma série de pedidos, né, aos chamados pregadores dessa nova geração, né, ou dessa vertente da teologia mais voltada para a própria existência terrena do ser humano, podemos dizer assim, tá? E das coisas da terra, das coisas deste mundo. Né? Então, ele faz uma série de pedidos para que esses pregadores se atentem e não o façam. Por quê? Porque muitas pessoas nas igrejas, mesmo nas igrejas ditas ortodoxas, como é o caso da nossa igreja, que é uma igreja ortodoxa, é que ela prima pela verdadeira ortodoxia, ou seja, o credo devidamente bem entendido e estruturado. Se eu fosse fazer um chamado da ortodoxia para a nossa realidade como igreja dos irmãos, certo? Talvez você já ouviu essa expressão, a Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia. Tá? A igreja dos irmãos prima por ela. E, em última instância, em matéria de tudo aquilo que ela se pauta, ou anda, ou se conduz,
no contexto da nossa sociedade, ela vai buscar nas Escrituras a suprema revelação de Deus para esta era. Tá? Esta era que eu digo, estes tempos que nós vivemos. Tá? Então, cada crente tem a sua era, seu tempo de viver no mundo. E as Escrituras, como ela é atemporal, ou seja, ela não foi escrita para um determinado tempo e de lá se perdeu, não serve mais. Não é isso. Ela é atemporal, ela serve para todos os tempos. Tá? E serve para todas as pessoas. Tá? Então, ele faz. E como as pessoas estão muitas vezes passeando de igreja em igreja, comunidade em comunidade, grupo em grupo, né, muitas vezes a gente não para olhar a ortodoxia, ou seja, o que se prega de fato nessas igrejas. O que se prega de fato é a verdade bíblica, é a verdade que deve ser crida. Então, o Papa ele faz esse alerta em uma série de pedidos a esses homens que pregam a palavra olhando mais a vida temporal do que a eternidade. Tá bom? E isso é importante dizer também aqui na ressalva que eu faço. Tá? E aí, iniciamos, né, pegando aquele propósito. Né? Ele diz, olha, a ideia é que você reconheça, que eu reconheça, né, é que a igreja reconheça, que todos reconheçamos que Deus é supremo nas ações que envolvem a proclamação do evangelho e o alcance dos povos, das nações no mundo, com a mensagem salvadora de Cristo. Bom, tá? Então, a gente já poderia escancarar uma tela, né? Deus é supremo nas missões. Bom, tá? E aí, a gente vai esmiuçar um pouquinho essa ideia de Piper, tá? Já entrando no primeiro bloco, né? O PPP, o propósito, o poder e o preço. Então, propósito é tudo aquilo que é a razão que nos motiva a fazer alguma coisa. Tá? Então, se você quer ser chamado, né, assim, ser um servidor público, né, tá? Esse é o seu propósito. Eu quero ser um servidor público. Tá? E aí o que, que você faz? Né? Você vai fazer todas as coisas, todas as ações, você vai procurar o quê? Meios e maneiras para que o seu propósito seja atingido. Tá? Então, quando nós falamos nas questões que envolvem as missões, né, existe esse propósito das missões. Né? Por que elas são realizadas ou por que não são realizadas? Tá? Então, quando o Piper fala da supremacia de Deus nas missões, ele começa dizendo que há um propósito nas missões. Tá? E ele traz uma expressão, uma frase que ela muitas vezes pode chocar alguns crentes. Tá? Por quê? Porque é muito comum dizer assim, a missão da igreja, a grande comissão e tudo mais. Certo? Mas ele começa dizendo que as missões não são o alvo fundamental da igreja. Opa! Que é isso, pai? Como você poderia dizer. Né? Como você pode dizer uma coisa dessa? A gente trabalha, né, para que o evangelho seja alcançado, ou seja, atinja as pessoas em todos os lugares, em todos os contextos. E ele traz uma expressão ainda mais complicada ainda, logo no início do seu livro, que ele diz assim, as missões existem porque não há adoração. É um paradoxo, se você... todo mundo entende essa expressão, né? Paradoxo é aquilo que aparentemente é contraditório, né? Então, no mínimo, é aparente. Há uma aparente contradição. Né? Então, quando ele diz que as missões não são o alvo fundamental da igreja, né, ele logo ele diz o que é fundamental. Ele não deixa a gente no vácuo, no vazio das ideias. Né?
e ficar perguntando, mas peraí, então, pai, o que é fundamental? Ele disse, então, que o fundamental, tá? Ou seja, o propósito é a adoração. Tá? A adoração é fundamental. E por que que te traz essa reflexão de que a adoração é fundamental e Piper reforçando aquilo que Piper está dizendo no seu livro? Certo? Ele diz o seguinte, olha, tudo vai passar. Todas as coisas que existem, tá? E quando o tempo que foi definido por Deus também se encerrar, a única coisa que vai sobrar é a adoração. Hoje de manhã, eu fui ao culto memorial do pastor Aldo Nunes, que provavelmente vocês não conheceram, tá? Mas ele foi um dos meus pastores na minha trajetória como crente. E uma das coisas que mais foi realçado no culto memorial que foi prestado naquele momento, na manhã de hoje, numa cidade aqui próxima de Belém, foi a adoração. Né? A adoração, olhando não somente o fato de que ele agora está na glória, na presença do Deus eterno, né? E adorando-o. Então, isso foi enfatizado lá e eu lembrei da nossa conversa que a gente ia ter hoje aqui. Né? A adoração é o que realmente vai ficar. Né? Por quê? Porque nós estaremos para sempre com o Senhor, para render glórias a Ele. Portanto, a adoração é fundamental. Eu não sei como é que é na sua igreja, onde você se congrega, como é que essa temática, a adoração, é abordada. Mas eu digo para vocês que isso não é uma coisa estranha. Se você observar, a maioria das igrejas ela tem uma missão, uma visão e valores que são colocados na sua, vamos dizer assim, na sua estrutura. Por exemplo, a igreja de Coqueiro, né? Ela tem uma missão escrita lá. E a missão, na verdade, começa com glorificar a Deus. Né? Glorificar a Deus. Adorar a Deus. Provavelmente a igreja, a PIEP, deve ter um enunciado sobre missões, né? Assim como outras igrejas que eu conheço têm um enunciado. Então, talvez, depois que a gente terminar essa conversa aqui, né, você vê lá com o seu pastor como é que é, qual é a missão da igreja. Né? A missão principal da igreja, a missão fundamental da igreja, na verdade, é a adoração. E aí, quando eu disse que era um paradoxo, o pai para dizer que as missões existem, ou seja, as incursões missionárias existem porque não há adoração, certo? É porque ele também afirma que a adoração é o combustível e a meta das missões, ou seja, é aquilo que impulsiona as missões. Portanto, para impulsionar as missões, é preciso que a adoração esteja no centro da vida de cada pessoa. Tá? Por que isso? E aí a gente vai entender por que ele escreveu o livro, e o livro foi traduzido, né, claro, com o título Alegrem-se os povos. Tá? Se você pegar o Salmo 97, versículo 1, ele vai dizer exatamente isso. Né? Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. É isso que diz o Salmo 97, versículo 1. E também o Salmo 67, 3-4 diz: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes. Portanto, olha só, aqui, nesse contexto das Escrituras, e além disso tem outros versículos que falam sobre isso, nós vamos encontrar o quê? E a glória de Deus, ela é a razão de todas as coisas. Ou seja, a adoração a Ele. E em função disso, os povos, as nações, as gentes são chamados para
exultar, para louvar, para se regozijar, tá? Em quem? Em Deus. Portanto, não é incorreto o que o Piper diz, que o alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. Olha só que coisa linda, né? Você já imaginou alguém, numa nação completamente sem conhecer, sem saber as Escrituras, receber essa beleza de mensagem e ele pode agora associar aquilo que ele percebe na natureza e tudo mais? É algo extraordinário. Quando você percebe que isso acontece na vida de muitas pessoas, de muitos povos e nações, hoje, em pleno século XXI. Não só aqueles relatos das Escrituras, não, mas ainda hoje, Deus está atuando para que os povos se regozijem nele. E é isso que o Piper traz aqui. Então, ele conclui dizendo que as missões começam e terminam com a adoração. Com a adoração. Tá? Se você se lembrar, né, você vai lembrar de Atos, capítulo 13. É isso? Atos 13. Tá? O comissionamento de Paulo e Barnabé. O que é que eles estavam falando? Fazendo? Adorando. Era essa a razão do seu encontro com aqueles líderes espirituais da igreja de Antioquia. Estavam orando e adorando. E o que Deus fez? Agora, eu quero que eles saiam em missão para o quê? Proclamar a glória de Deus. É lindo ler o livro de Atos. Tá? É maravilhoso. Tá? E aí, você já deve ter ouvido isso. Tá? Atos, ele termina abruptamente. Ele termina de repente a narrativa. Tá? Mas ele não termina com um ponto final. É quase como um ponto em seguida. Porque a gente fica querendo mais. Espera aí. Né? Então, a gente já teve muitas pregações sobre isso. Né? Atos 29 e seguintes tem a ver com aqueles que foram alcançados pelos primeiros discípulos e aqueles que serão alcançados através de nós, em função dos primeiros que foram alcançados. Né? Isso é muito importante, que você se lembre. Tá? Então, tá? Se a busca da glória de Deus não for colocada acima do bem, da busca do bem humano, como os pregadores da teologia da prosperidade fazem, certo? O homem não será bem servido e Deus não será devidamente honrado, diz Piper na sua obra. Tá? Então, o alvo das missões, queridos, é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. Tá? Ou seja, as missões, elas estão intimamente ligadas com a própria pessoa de Deus e a sua soberania. Tá? E aí, a gente poderia refletir um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque Deus é tudo, é toda a razão para as missões. Certo? Primeiro, porque Deus criou todas as coisas para a sua glória. Ponto. Tá? A gente vê isso lá em Efésios, capítulo 1. Tá? Quando ele fala que nós fomos, capítulo 2, então, fala sobre isso, especificamente da criação do ser humano. Né? Vocês foram criados, tá, para as boas obras. Em outra ocasião, ele fala de que toda a criação de Deus foi para a sua própria glória. Tá? Então, você vai encontrar muitos textos, e ele faz isso com bastante ênfase, Piper, no primeiro capítulo. Ele, vamos dizer assim, ele derrama nas páginas desse livro uma série de versículos que falam sobre o zelo de Deus pela sua própria glória. Tá? Eu gosto de ler Isaías. Volta e meia na igreja eu uso como referência nas direções dos cultos que eu estou conduzindo. Porque Isaías, em muitos trechos, são verdadeiras
ode é um elogio, né, que o próprio Deus faz sobre si mesmo. Pode parecer assim, e é interessante isso, né? Porque às vezes a gente está lendo um texto bíblico como esse, que fala Deus falando sobre a sua própria glória, a gente já vai, poxa, esse Deus, né? Quer aparecer. Mas isso em Deus, isso não existe, esse negócio. Certo? Então, Isaías capítulo 48, versículos 9 a 11, é muito interessante, porque ele está falando de algo que ele vai fazer contra a nação de Israel, algo que vai dar uma trauletada nele, podemos dizer assim, mas ele diz assim, olha só, o texto bíblico diz, por amor do meu nome, retardarei a minha ira, que por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venhas terminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim, e ele repete, por amor de mim é que eu faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? Deus falando. E ele conclui, a minha glória não dou a outrem. Infelizmente, queridos, como diz lá em Romanos capítulo 1, o homem, ele mudou, né? Ele, em vez de dar glória a Deus, ele pegou, mesmo sabendo, ele transformou essa glória que devia ser dada a Deus para as coisas e para si mesmo. Tá? Então, vejam, esse trecho é um trecho bastante incisivo da parte de Deus em alertar e dizer: eu sou o Deus e eu não dou a ninguém a primazia ou a prerrogativa sobre mim. Tá? Porque o propósito principal de Deus, e a palavra dele está claramente expressada assim, vamos encontrar, né? Ele diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para louvor da glória da sua graça. Está lá em Efésios esse texto. Tá? Ele diz que ele não desampara o seu povo por causa da glória do seu nome. Tá? Ele livra o seu povo por causa da glória que ele tem, do zelo que ele tem pelo seu nome. É interessante que ele diz, olha só, porque mesmo nas ocasiões que Deus disse assim, eu vou exterminar esse povo. Moisés, eu vou. Lembra quando Moisés desceu lá do monte e quebrou as tábuas? Disse, olha, eu vou acabar com esse povo. E eu vou constituir você como uma nação mais pujante, mais possante, podemos dizer assim. O que Moisés disse? Olha aí, sabe? As nações vão dizer, olha aí, né? É como se Moisés estivesse dizendo algo que Deus não sabia. Né? Olha, você tem que zelar pelo teu nome, viu? É mais ou menos essa a ideia que aparece lá. Mas é claro que Deus, ele estava zelando pelo seu próprio nome. Né? E essa indignação de Deus, aparentemente como a indignação do homem, é para mostrar aos homens que ele é muito maior que o próprio homem. Então, o propósito principal de Deus é glorificar-se, é trazer glória a si mesmo e também alegrar-se em si mesmo eternamente. Né? Isso é muito importante que todos nós saibamos. Por quê? Porque a Bíblia está cheia de versículos que falam que ele faz todas as coisas para o louvor da glória da sua graça. Né? Ele criou, ele sustenta e ele redime a própria criação para a sua glória. Isso é importante. Então, a grande motivação das missões, queridos, é a glorificação de Deus. É a adoração. Então, quando nós pensamos em missões, ou quando nós pensarmos em missões, doravante, né, é importante que nós lembremos que as ações missionárias,
as ações voltadas para a proclamação do Evangelho, seja elas autóctones, transculturais, certo? Elas devem redundar em adoração e também elas devem ser motivadas por adoração. E aqui, então, tá? Piper nos dá essas vamos dizer assim, variáveis, certo? Para que nós possamos entender isso, certo? Também nos remete, melhor dizendo, para pensarmos como é que nós somos como adoradores. Você adora a Deus verdadeiramente? Ou você, ou nós temos feito como alguns aí, que querem pegar e colocar Deus numa redoma, e, ou então num invólucro, e aí quando precisa de Deus, vai lá, Deus, vem cá, faz assim, Deus, vem cá, faz assado. Né? Então, se é esse tipo de oração, de adoração que está no seu contexto, na sua vida, né, essa adoração não levará você a proclamar o Evangelho, porque a adoração nada mais é do que a glorificação de Deus, que é o que ele busca em si mesmo, e, obviamente, através da sua própria criação. E nós somos criadores. Nunca esqueçamos disso. Tá? Então, quando ele se exalta porque ele é o Deus glorificado. Certo? Então, quando ele age para que a sua glória seja preservada e o seu nome seja preservado. Tá? Então, ele se exalta não somente em poder, mas ele é exaltado em misericórdia. E missões têm tudo a ver com misericórdia. Eu digo isso. Eu nasci na beira do rio. Um local que alguns de vocês talvez nunca vão conhecer. Né? Mas você já deve ter visto em vídeo esses locais onde o ribeirinho vive. Aliás, ribeirinho é considerado um povo não alcançado hoje. Tá? Isso já é uma outra conversa. Tá? Tá lá, né? Isolado na ilha. Mas por causa da glória de Deus, por causa do seu poder soberano e da sua misericórdia, né? Hoje eu posso exaltar o seu nome e glorificá-lo, porque alguém que também era um verdadeiro adorador dele chegou lá para anunciar a sua glória para meu pai, minha mãe. E eles anunciaram a mim. Talvez seja assim com você. Talvez a sua história não seja diferente de mim em relação ao Evangelho. Portanto, o que está por trás de tudo isso, no fundo, querido, é a própria glória de Deus através da adoração. Não à toa, Deus, na sua palavra, diz que a própria criação rende glórias a Ele. Isso é tudo. Tá? Vamos continuar. Andrew Murray, um cristão preocupado com a própria realidade das missões, ele diz assim: quando procuro saber por que, com tantos milhões de cristãos, o exército real de Deus que está enfrentando as hostes das trevas é tão pequeno, a única resposta é falta de coração. O entusiasmo pelo reino está falta de adoração. O entusiasmo pelo reino está esquecido, porque há muito pouco entusiasmo pelo rei. Tá? Ou seja, aqui nós estamos dizendo que o reino é de Deus. Mas se eu não estou entusiasmado por Deus, se eu não estou inclinado a adorá-lo, provavelmente o reino perde sentido para mim. O reino não é aquilo que eu... Desculpe, o reino não é aquilo que de fato ele é, mas é talvez apenas um protetorado, se a gente vai usar uma expressão da linguagem mais técnica sobre posses e feudos e domínios das nações. Né? É apenas um pedacinho, não é um reino, né? É apenas um domíniozinho. Por quê?
porque, na verdade, né, nós não estamos dando o valor para o dono do reino que ele merece. Né? É isso que Murray nos alerta em relação ao propósito que Deus tem para conosco em relação à sua obra, ou seja, as missões. Tá? A, a, o Piper ele tem uma expressão, quando ele fala sobre essa questão da adoração, né, que ele diz que o poder das missões é a adoração. E ele diz, somente um Deus que trabalha para... Somente um Deus trabalha para as pessoas que esperam nele. Olha só, essa frase é muito interessante. Somente um Deus trabalha para as pessoas que esperam nele. Na verdade, gente, se a gente for comparar, né, os deuses das nações, não há comparação, mas mesmo que fosse, né, Deus em Isaías lá, ele fala sobre isso. A quem você vão me comparar? Não há comparação. Né? Mas se fosse, né, pegue os exemplos da história da Bíblia. Né? O único Deus que elabora em favor daqueles que ele ama ou das nações que ele criou é o Deus que nós cremos. É o Deus que zela pelo seu próprio nome. Os outros, eles esperam dos adoradores sempre o quê? Algo mais, algo mais, algo mais. Pode olhar, leia a história das religiões do mundo e você vai ver isso. O único Deus que de fato se preocupa com as pessoas que esperam nele é o nosso Deus. Isso é incrível. Isso é incrível. Né? E, por conseguinte, né, se nós esperamos nele, certo? Nós vamos compartilhar a mensagem que é mais compartilhada no mundo, que é a mensagem da salvação em Cristo. Em Cristo. Tá bom? Então, concluindo essa parte do propósito, certo? Entenda, o propósito é a nossa razão da existência. As missões também estão nesse contexto do propósito de Deus. E o propósito de Deus para o homem é que ele seja adorado, glorificado e exaltado. E se isso de fato você entender, nós entendermos, certamente nós vamos às missões, como diz Piper no seu próprio livro. Tá? E aí, e as missões envolvem poder. Tá? Quando a gente lê as histórias de missões, isso é importante, talvez seria muito interessante buscar histórias missionárias para que você compreenda melhor sobre essas questões que envolvem o poder que a oração exerce nas missões. Né? Então, essa parte, segunda parte, o segundo capítulo, envolve a supremacia de Deus nas missões por meio da oração. Eu conheci muitas pessoas de oração. Conheci muitas pessoas de oração. Mas, um dos personagens que eu gosto muito de oração atualmente é um homem que eu li a história dele há poucos anos. Né? Ele chama de Daniel Nash. Talvez você deva ter visto esse livreto, tá? Com algum aí dos seus amigos, tá? Com alguma das pessoas na igreja. Não sei se você já ouviu falar desse homem. Jardlan, Daniel Nash. Tá? A Bíblia fala, não conheço. esse homem, chamado Daniel Nash, ele tem um grande testemunho sobre oração. E sabe qual é o contexto da oração desse homem aqui? É o contexto que envolve a proclamação do Evangelho. Tá? Não vou falar muito sobre ele hoje, porque não é o caso. Certo? Mas se você quiser, tá? Talvez a gente pode sortear aí um ou dois desses exemplares aí, tá? Para o pessoal do Kairos. Aí depois a gente manda aí, tá bom? Então, essa questão que envolve a oração nas missões, certo? Tem a ver com algo que é preciso que nós entendamos. Primeiro, tá? As missões, elas são um campo de guerra, para um campo de guerra.
essa é uma das coisas que talvez seja mais difícil da gente entender nos dias de hoje, porque a oração nos dias de hoje, ela é uma oração muito do toma lá da cá. Desculpa a expressão, viu? Tá? É uma oração de troca tão mesquinha que me preocupa, confesso. Tá? Eu leio as orações paulinas e eu fico encantado, porque ele fala de coisas assim da vida, do cotidiano, né? Mas ele, a oração é para cima, né? Daniel Nash, ele atuou, certo? Por muitos anos em um ministério que precedia um grande, esqueci o nome do pregador, um grande pregador da sua época chamado Charles Finney, tá? Que foi se você pesquisar, pode colocar na internet, Charles Finney foi uma sumidade em matérias de, de pregação, talvez comparado ao Billy Graham dos nossos tempos, né? E Daniel Nash, ele era um camarada que ele era uma espécie de escudeiro, fiel escudeiro de Charles Finney. Quando Charles Finney ia para as suas cruzadas evangelísticas, Daniel Nash e sua equipe chegavam 2 semanas antes no local onde aquele encontro iria acontecer. Sabe para quê? Simplesmente para orar. Daniel Nash e os seus entendiam perfeitamente que eles estavam adentrando num campo de batalha feroz. E por isso eles precisavam do instrumento que Deus colocou nas suas mãos e colocou nas mãos da igreja, de minha e sua, que, num certo sentido, adentra as hostes do inimigo para que a sua palavra, a palavra de Deus, prevaleça nessa batalha pela alma das pessoas. Então, uma das coisas que a gente precisa entender em contexto de missões, certo? E olhando a supremacia de Deus nesse contexto, certo? É que nós vivemos uma guerra espiritual. Tinha um livro publicado há muitos anos atrás, que eu não sei se publica mais, pastor Felipe, era chamado A Batalha Mundial. Nesse livro, era um livro que era compilado com todas as notícias, as informações que você podia imaginar sobre missões no mundo. Quantitativo, missionários, incursões missionárias e outras coisas mais. Mas, principalmente, por que ele é chamado de Batalha Mundial? Porque chamava os crentes para orar por isso. Porque, na verdade, a luta pela verdade, ela é uma batalha feroz. O Piper, ele usa uma ilustração extraída do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Alguém já leu? Do C.S. Lewis. Né? Ele usa lá... esse livro é muito interessante. A título de curiosidade para vocês, ela foi publicada, esse título, esse livro do Lewis, no Brasil, ele foi publicado com o título Cartas do Inferno. Muito tempo atrás, tá? Meu pai tinha um exemplar desse livro com esse nome. Depois que os anos foram passando, eu fui me deparar, não é mais esse nome, é outro nome. Então, foi publicado depois como Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E o diabo, que está ensinando o diabinho, podemos dizer assim, né, ele começa a falar sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele diz assim, olha, não se preocupe com essa guerra é uma guerrinha. Né? Por quê? Porque há uma guerra maior a ser travada, que é a guerra pela alma das pessoas. Portanto, esse mentor do diabo, né, ele está dizendo, olha, esse negócio dessa guerra, na verdade, não vai mudar o que os crentes pensam sobre vida, sobre morte e tal e tal. Né?
Mas há uma guerra maior que nós precisamos lutar. Esse é o contexto lá do diabo orientando o outro, né? Há um contexto maior com que lutar. Essa guerra, sim, é que vale a pena lutar na concepção deles. Portanto, se é assim com o inimigo de Deus, certo? Deve ser para nós também, uma vez que nós estamos nessa guerra, sabe? E essa guerra, ela não se vence, né, com orações triviais, com orações para satisfazer o nosso bem-estar. Lembram quando os discípulos, depois que voltaram, teve um episódio que um endemoniado, um jovem, eles não conseguiram expelir o demônio daquele homem. E aí eles disseram, por que a gente não conseguiu expulsar? Jesus disse assim, olha, isso aqui não se repele, senão com muita oração e jejum. Lembram? Ele está falando desse tipo de guerra. Guerra pela alma humana. Né? Então, o Piper diz, nós não podemos saber para que serve a oração até que nós compreendamos que a vida é uma guerra. Nós precisamos nos entender no contexto de uma batalha feroz, ferrenha, promovida por Satanás. Né? Então a gente precisa realmente estar de fato antenado e orando. Não é à toa que nas Escrituras nós encontramos vários textos que remetem a esse cenário de guerra. Por exemplo, Paulo, quando está no final dos seus dias, o que ele diz? Ele diz, combati o bom combate. O que ele está falando? De guerra. Em outras ocasiões, ele fala para Timóteo, ele diz assim, Timóteo, certo? Diz assim, combate firmado na palavra o bom combate. Ele está dizendo algo extremamente fantástico aqui. Ele está dizendo, olha, há guerras que você não precisa travar. Vou dar um exemplo. Os crentes nos últimos tempos, não só aqui no Brasil, eles começaram a travar guerras sobre política, políticas sociais, políticas econômicas, políticas disso, política daquilo outro. Vocês já perceberam? Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo, ele está dizendo, Timóteo, tens que combater a guerra que precisa ser combatida. Combate o bom combate. Aquele combate que vale a pena. E esse combate envolve o quê? Envolve o chamado de Deus para cada um de nós. Ou seja, anunciar, proclamar, fazer discípulos de todas as nações para a glória dele. Para a glória dele. Então, olha, combate o bom combate. O Piper, no seu livro, ele traz com muita precisão vários textos bíblicos que mostram esse contexto que nós precisamos nos engajar, que é o contexto da oração para esse tipo de guerra. Paulo fala isso lá quando ele usa outra figura de guerra. Ele diz assim, olha, lá em Efésios capítulo 6, e é citado também pelo Pai, tomai toda a armadura de Deus, para poderes o quê? Resistir no dia mal. Né? E aí ele vai dizendo, olha, você tem que tomar isso, tem que pegar isso, tem que pegar a couraça, tem que pegar a espada, tem que pegar o capacete, tem que pegar todas as armas, né, espirituais que estão à disposição do crente. Para o quê? Para essa guerra que nós estamos falando. Mas é interessante que depois que ele fala da espada, ele diz assim, orando em todo tempo no Espírito. Para o quê? Para que me seja dada no abrir na minha boca o quê? A intrepidez, a ousadia para o quê? Proclamar, anunciar Cristo. Gente, isso é algo que nós precisamos nos reconectar com essa mensagem das Escrituras para nós, quando nós pensamos nas missões. As missões, elas são, de fato, né, um grande
campo de batalha para a oração. Tá? Porque eu esqueci de passar o slide, desculpe. Tá? As missões, elas são como um grande campo de batalha para a oração. Nós temos uma moça que está lá em Madagascar. Esses dias ela está tendo a presença da nossa irmã Robin com ela. Ela está no campo de batalha. Quem está junto com ela em oração nessa batalha? Não vamos longe. Temos vários outros. No Japão, na China, na Índia. No Brasil, por que não dizer? Tem gente no Rio Grande do Sul agora, em meio àquele caos que está lá. Sabe? Nessa batalha, nessa guerra pelas almas. Pelas almas. Tá? Então, a oração, queridos, as palavras de Piper, com muita precisão, diz, é o comunicador da igreja a serviço da palavra no campo de batalha do mundo. Já imaginou? No campo de batalha do mundo. Tá? E aí ele fala, ele traz um exemplo bem interessante, e isso já é um desafio para você. Né? Qual é a analogia que ele faz em relação à oração, tá? No contexto de missões, nesse campo de batalha que nós estamos vivendo no mundo. Tá? Então você vai lá no dia da nossa conversa, você pode mandar para mim, pode mandar para o Felipe, certo? Ah, não, a ilustração que ele usa é essa aqui e tal e tal. Sabe o que me lembrou quando eu estava lendo esse pedaço, pastor Felipe, do filme Até o Último Homem? Que filme que a gente pode usar como algo, um referencial extremamente interessante. Né? Ele estava lá no seu campo de batalha, e era um campo de batalha de guerra, mesmo como a gente já conhece, essa guerra convencional. Mas, para ele, a guerra era muito mais alta, muito maior. E eu gosto muito das palavras dele. Senhor, mais um. Senhor, mais um. É como se ele dissesse, mais uma alma, Senhor. Sabe, eu estou arrepiado aqui, confesso. Tá? Quando nós orarmos assim, provavelmente os que estão no campo de batalha, eles vão estar mais vibrantes, mais entusiasmados, mais ousados para proclamar o Evangelho. Né? Senhor, mais um. Mais um. Dá força para mais um. Então, é algo extraordinário. A supremacia de Deus se dá através da oração. Esse é o poder. A oração, queridos, libera o poder do Evangelho quando proclamado. Nunca esqueça. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Mas ele precisa ouvir o Evangelho. Vamos já ver isso aqui. Tá? Mas há também, nas missões, um preço a pagar. E Deus é soberano nesse preço. O preço é o sofrimento. Piper traz essa ideia aqui, com muita maestria. Tá? Em Marcos capítulo 8, versículo 35, Jesus está falando para as pessoas. Você que vir a mim, você precisa negar-se a si mesmo. Você precisa tomar a sua cruz. Né? Tá? E aí diz, se você está querendo salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas, se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas do Evangelho, a salvará. Há um preço a pagar. Há um preço a pagar. Quando a Igreja dos Irmãos surgiu no contexto histórico do mundo, que nós conhecemos, né, eles estavam lendo Marcos, capítulo 18, capítulo 14, desculpa, tá? Que fala de calcular o custo para seguir o Senhor. Quando nós vemos a Cristo, nós precisamos entender isso. Nós entramos nessa guerra. E na guerra há sofrimento. Né? Mas entendamos, até essa batalha, até esse sofrimento redunda em glórias e honras ao nosso Deus.
em adoração. Tá? Aqui, o Piper ele traz uma série de exemplos de homens que foram aos campos de batalhas, aos campos de guerra que estamos mencionando aqui, e literalmente foram ceifados. Né? Um deles, né? Um deles tem um testemunho aqui, Harry Martin. Ele fala era alguém que havia conquistado todo tipo de sucesso que ele podia imaginar, ainda bem novo. Mas ele disse: eu não estou satisfeito, porque o propósito da minha vida não é esse. E aí, quando ele reconhece de fato Cristo, ele se entrega às missões para sofrer em nome do Senhor Jesus. Você vai ler isso no livro. Né? E se você quiser ampliar, você pode pesquisar em outras bibliografias que você vai ver uma gama de nomes e pessoas que foram martirizados, como Jim Elliot e os seus 3 companheiros, que foram mortos no Equador, quando estavam lá para proclamar o Evangelho. Tanto Henry Martin como Jim Elliot, seus companheiros, como outros, né? William Carey. Se você assistir o filme Carruagem de Fogo, você vai encontrar lá, né, um missionário que foi atleta da Inglaterra ou da Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Paris em 1924. Ele era um missionário, foi um missionário para a China. Entre outros tantos que sofreram. Tá? No nosso caso, nós tivemos James Gribble, por exemplo, sofreram no campo missionário. Mesmo aqui no Brasil, vemos pessoas que sofreram no campo missionário, né, para proclamar o Evangelho. Né? É importante que a gente diga, Paulo, o apóstolo, Jesus disse para ele: olha, eu vou mostrar o quanto importa ele sofrer em meu nome. Vocês sabem o contexto. Paulo estava indo para Damasco, ele ia prender os cristãos lá, ia voltar com eles encarcerados para Jerusalém. E no meio do caminho ele teve um encontro com Cristo. E o que acontece? Ele reconhece Jesus como Senhor. E ele fica cego. E aí, Deus manda Ananias para dar um jeito lá com Paulo, né? Resolver a situação dele, né? E capacitá-lo para agora a nova vida que ele passará a demonstrar. E Jesus diz para Ananias: eu vou mostrar para Paulo o quanto importa ele sofrer em meu nome. Né? Sabe, quando Jesus nos chamou, ele nos chamou para sofrimento. Nunca esqueça disso. Ele mesmo disse, certo? Se perseguiram a mim, é claro que vão perseguir vocês também. Tá? Então, não existe essa de, vem aqui, né? Vem aqui que está tudo resolvido, tudo ficará bacana, você não vai sofrer. Né? Lembra desse tipo de gente que diz, pare de sofrer. Sofrimento é uma condição sine qua da ação, uma condição sem a qual não existem as outras, né? Da ação do crente no mundo. Por que ele vai sofrer? Quer um tipo de sofrimento? Rapidamente, que eu sei que você enfrenta, é quando você abre a sua boca para falar de Cristo na sua escola. Provavelmente alguém já riu de você. Provavelmente alguém já fez brincadeira por conta daquilo que você está falando sobre Cristo, e sobre a Bíblia, e sobre outras coisas que a Bíblia fala. Né? Isso é sofrer. Isso é sofrer. Tá? Em nome de Cristo. Né? Então, o sofrimento é o preço, queridos, de tornar os outros audaciosos. O que é isso que Piper fala? Né? Na verdade é o seguinte, quando a gente vê esses exemplos, a ideia dele é essa, quando a gente vê esses exemplos, né, esses exemplos estimularam outras pessoas a fazerem o mesmo. Gente, se você pegar a história da igreja, né, e não só falo do que está escrito no livro de Atos e seguintes,
Né? Mas se você pegar o livro de história da igreja, você vai ver, né, as gerações que sucederam na proclamação do evangelho e no avanço do cristianismo, né, e os sofrimentos que eles passaram. Tem vários, mas vários. É uma multidão de gente. Né? Como o autor de Hebreus fala, certo? Eram homens que o mundo, que eles não eram dignos no mundo, eles eram atemporais, eles eram fora do seu tempo. Né? Ele fala dos sofrimentos que aquelas pessoas serviram, dos mártires pela fé. Ele diz, eles não eram dignos do mundo que eles viveram. Né? Então, há um preço, sim, e o Piper enfatiza que Deus, ele está reinando soberano nesse contexto do sofrimento. Ele, inclusive, ele leva ao sofrimento, muitas vezes. Ele permite o sofrimento. Né? Lembra de Paulo e as suas jornadas? Ele conta lá em 2 Coríntios, ele fala, olha, né, se eu posso falar, eu vou falar como homem, um doido, ele diz. Né? Mas se eu posso falar, se vocês vão comparar com outros apóstolos, eu, muito mais, muito mais, muito mais. Ele vai contando as suas histórias. E um dos pontos da sua história tem a ver com o sofrimento. Sofrimento na carne. Né? Ele fala dos açoites, ele fala dos perigos. Né? Perigos de morte, perigos de salteadores, perigos de pessoas que queriam simplesmente executá-lo. Né? Foi apredejado. Né? Ele fala da viagem, das viagens que ele teve, que inclusive a última foi uma viagem que houve um naufrágio terrível. Né? Em prisões, ele fala em prisões, enfim. Né? Quer mais? Tem tantos outros. Né? Por quê? Porque ele mesmo diz, eu estou crucificado com Cristo. Quando Jesus nos chama, ele nos chama para sofrer. Então, ele diz claramente, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Né? E Piper, aqui nesse livro, ele conta, queridos, algumas histórias de sofrimento. Né? É muito interessante. Tá? Tem uma história que eu quero lembrar, ou só para falar, de um missionário, tá? Um guerreiro chamado Maasai, um guerreiro Maasai chamado Joseph, e a história que ele passou, né? Que ele estava caminhando e ele foi espancado quando ele começou a anunciar Cristo. Depois, mesmo se recuperou um pouquinho, ele voltou lá na aldeia e de novo espancado. Quando na terceira vez ele foi e já, né, começou a falar de Cristo, né, o povo começou a chorar. Tal a magnitude da soberania de Deus nos sofrimentos de Joseph para aquela nação na qual ele estava inserido. Tá? Isso é algo extraordinário. O sofrimento, no fundo, queridos, ele preenche o que resta das aflições de Cristo, como diz Piper aqui. E ele causa ousadia. Por que ele causa ousadia nos outros? Paulo fala sobre isso. Ele diz, olha, falando sobre os crentes de Roma, ele diz assim, olha, as pessoas aqui, os crentes aqui, eles, na verdade, quando ouviram falar do meu sofrimento, quando ele estava encarcerado, ele diz assim, elas agora estão mais ousadas para falar de Cristo. Né? Deus é soberano nas missões através do sofrimento. Nós vamos passar em frente. Tá? Então, vamos pegar o segundo bloco, que eu quero falar sobre isso rapidamente. Tá? 3 pontos importantes no segundo bloco deste tema, deste livro. Né? Tem a ver com o foco da fé salvadora. Né? Primeiro, 3 perguntas são respondidas nesse bloco do livro, nesse segunda parte. Primeiro, alguém sofrerá tormento eterno consciente sobre a ira de Deus? Essa é uma pergunta e que eu espero que você responda
Eu vou dar a resposta aqui, mas eu espero que você responda com propriedade aí na sua resenha. Tá? A segunda é: a obra de Cristo é o meio necessário provido por Deus para a salvação eterna? Você crê nisso? Tá? E por fim, é necessário que as pessoas ouçam, tá? Preste bem atenção, é necessário que as pessoas ouçam de Cristo a fim de serem salvas? 3 perguntas extremamente importantes, certo? E que Piper traz aqui no segundo bloco, que eu chamo de NNT, certo? Então, essas perguntas são cruciais para que entendamos a soberania de Deus enfatizado nesse segundo bloco do livro do Piper. Tá? Então, essas perguntas, meus queridos, são cruciais para a vida humana. Né? E a resposta às 3 perguntas que Piper traz para nós aqui, certo? Alinhadas às Escrituras, é sim. Tá? Primeiro, alguém sofrerá tormento eterno consciente sob a ira de Deus? Ou seja, alguém será condenado e lançado no inferno para sofrer eternamente? Você já pensou nisso? Por que Piper traz essa ideia aqui? Tá? Primeiro, certo? Primeiro para dizer e refutar algumas teologias malucas que falam, certo, de que o inferno não existe. Primeiro, uma dessas correntes é essa. Não, o inferno não existe, é aqui na Terra, certo? Tá? Quando morrer, tudo vai se acabar, né? Esses são os adeptos da corrente que diz que haverá um aniquilacionismo, certo? Ou seja, as almas serão aniquiladas, portanto, não vai ter sofrimento. Essa é a primeira corrente. A outra é que, de alguma maneira, certo? Deus vai dar um jeito. Mesmo depois deles serem, mesmo que eles sejam lançados no inferno, no tormento, em algum momento da eternidade, olha só, né? Deus vai dar um jeito e vai, enfim, resgatar essas pessoas desse sofrimento. Tá? Então, Piper traz essas considerações no seu livro. Tá? Eu vou dar uma cutucada no Alexander Mack. Tá? Esse segundo grupo, eles são chamados os universalistas. Tá? E o Alexander Mack, o fundador do nosso movimento na Alemanha, lá em 1708, ele era universalista. Depois a gente conversa sobre isso. Ainda bem que ele não escreveu toda a teologia de Deus dos irmãos. Porque a Bíblia é clara em mostrar isso. Primeiro, que há um lugar de sofrimento. Ponto. Tá? A Bíblia fala mais de inferno do que de outras coisas maravilhosas das Escrituras. Você sabia disso? A Bíblia fala de um lugar consciente onde as pessoas sofrerão penalidades eternas. Ora, eu não entendo que eterno seja algo que termine. Se você tem um entendimento diferente dessa palavra, por favor, me traga, porque eu não tenho. Tá? É óbvio que, né, alguém sofrerá tormento eterno e consciente sob a ira de Deus. E Deus deixa claro, a Bíblia é permeada desse tipo de atitude. Deus diz: eu condeno o pecador. Ele fala sobre isso. Tá? Então, o inferno, ele é um lugar de tormento eterno e consciente, diz a Escritura. Daniel capítulo 12, ele fala sobre isso. Ele diz: uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Não existe outra tradução. Tá? Em Mateus capítulo 3, quando João Batista está dando testemunho de Jesus, ele fala sobre isso também. Ele diz de uma forma muito clara sobre Jesus, diz assim: olha, que vem depois de mim, né, ele vem o quê?
batizar com o Espírito Santo e também com fogo. Mas ele está falando de fogo, não é o fogo que o pessoal fica aí, né? Ele está falando de fogo de condenação. E ele diz, a sua pá, ele a tem na mão. Mateus capítulo 3, versículo 12, e Lucas capítulo 3, versículo 17 falam sobre isso. Tá? A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, ele está falando daqueles que foram redimidos, né? Mas queimará a palha em fogo, o quê? Inextinguível. Ora, inextinguível é a qualidade daquilo que não se extingue. Portanto, não vai passar, não vai acabar. Tá? Então, tem uma outra passagem lá de Marcos, capítulo 9, que ele fala sobre isso. Né? Quando ele fala sobre as coisas que levam o homem a tropeçar. Se teu pé te faz tropeçar, corta. Se tu não te faz tropeçar, corta. Se teu olho te faz tropeçar, tira. E a conclusão tá? Ele diz assim, é melhor entrar no reino de Deus sem os teus olhos, sem os teus pés, sem tuas mãos, certo? Do que tendo tudo isso, seres lançado no inferno. E aí ele conclui, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E o texto mais clássico sobre isso está lá, o texto do rico Lázaro, que vocês conhecem. Lázaro está lá. Ele diz que eu estou no lugar de tormento. Né? Então, é importante que a gente diga isso. Sim, sofrerão eternamente tormentos, conscientemente, debaixo da ira de Deus. A segunda coisa que Piper explica no seu livro é a supremacia de Cristo, né, como foco da fé salvadora. Ele diz que a obra de Cristo é o meio necessário provido por Deus para a salvação eterna. Não importa se os crentes do Velho Testamento, tá, também olhavam para Cristo no futuro. Lembra? Quando Nicodemos foi à casa de Jesus encontrar com ele, Jesus falou de algo interessante. Tem uma expressão que Jesus usa com Nicodemos, né? Quando ele diz, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Tá? É óbvio que isso aqui não pode ser a mensagem que Jesus vai dar para os discípulos lá na frente. Vocês serão batizados com o Espírito. Né? Vocês vão receber poder num determinado momento histórico. Mas ele está se referindo à mesma situação de receber o Espírito. Tá? E é interessante que ele diz para Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Ele está falando de algo que Nicodemos deveria compreender. Porque no Velho Testamento há esse anúncio da parte de Deus. Em Miqueias aparece essa informação de falar que as pessoas seriam batizadas no Espírito. E isso é muito interessante, certo? Porque o olhar dessas pessoas era um olhar para o futuro. O nosso olhar hoje é para o passado. Mas, qual é o foco do olhar? É Cristo. A obra de Cristo. Né? Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, diz a Escritura. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz o apóstolo Paulo. Tá? E mais, né? Em outra ocasião diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá? Quando Jesus se manifestou para os seus discípulos, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já vou terminar. Tá? Então, não há outro meio de salvação eterna. Porque se tivesse, gente, pensemos bem, qual seria o motivo de Deus encarnar e vir ao mundo? E morrer do jeito que morreu? Não teria sentido. Portanto, a obra de Cristo, como anunciada no Velho Testamento, é necessária para a salvação que Deus providenciou
desde os tempos eternos, diz a Escritura. Veja, ele está falando desde os tempos eternos. Né? A Bíblia fala que Jesus morreu na eternidade. Tá? Vamos por fim. Tá? É necessário que as pessoas ouçam de Cristo? Sim. Tá? Capítulo 9, 10 de Romanos fala sobre isso. É onde está calcada a ideia de Piper aqui, para mostrar que é necessário ouvir de Cristo. E o exemplo que ele traz também é a história de Cornélio. Diz que Cornélio era um piedoso, porque alguns têm uma tendência a imaginar ou a pensar que, não, existem pessoas piedosas que, de fato, Deus se compadece delas. Mas isso não foi suficiente para resolver o problema de Cornélio, lembra? Deus precisou enviar Pedro para que eles pudessem ouvir o Evangelho e serem salvos. Tá? E o Piper ele traz no seu livro uma história do que ele chama de os Cornélios dos nossos tempos. É possível ter situações como as de Cornélio hoje? Claro que é. Deus é soberano. Mas é preciso ouvir de Cristo. Tá? Ele fala lá em Romanos capítulo 10, é isso, né, Felipe? Me corrija aí, se eu estiver errado. É o 10 mesmo. É o 10, né? Romanos 10, ele fala sobre a necessidade de que as pessoas ouçam de Cristo, para que creiam nele. Para que creiam nele. Tá? Então, é necessário crer em Jesus para serem salvos. E aí, certo? Ele fala sobre quem é o alvo dessa salvação. E aí vem a discussão sobre a terminologia, né? Todas as nações que aparecem, né? No contexto do livro de Pai. Né? E aí vem, talvez, uma resposta que vocês que perguntaram aí nas aulas anteriores, né? Sobre a questão de o quanto deve se preocupar em salvar, né? Como é que decidimos qual é essa tarefa? Pode, de fato, o amor decidir? Né? E aí, precisamos lembrar, né? Lausanne é um local na Suíça que reúne os missiólogos, né? Missionários, teólogos de missões, certo? Do mundo. Aliás, eles vão ter uma reunião agora em setembro, eu acho. Né? E nós vamos ter um representante lá, né? Da Igreja dos Irmãos, da Fraternidade Caris, nosso pastor Ibaile, da República Centro-Africana. Ele vai como representante da nossa fraternidade participar do Fórum de Lausanne de 2024. Tá? Então, uma das questões que sempre se levantou entre os missiólogos é exatamente entender essas palavras que falam da Grande Comissão. Né? A Grande Comissão, na verdade, é um grande, vamos dizer assim, é o grande impulsionador na igreja hoje, né, para missões. Entender isso é extremamente importante. Tá? Nesse contexto, Piper, eu vou pegar aqui o livro para poder me situar, ele traz algo que um cidadão chamado Ralph Winter, né, acusou o empreendimento ocidental missionário como cegueira dos povos. Né? Por quê? Porque ele dizia, bem, nós chegamos e atingimos todos os países. Portanto, parece que o mundo inteiro já estava, então, ao alcance do Evangelho. Quando, na verdade, certo, esse entendimento de povos era equivocado. Então, Piper, aqui nesse livro, ele traz precisamente o que nós hoje, na verdade, já temos discutido isso em outras ocasiões, certo? Que nós hoje entendemos de fato, certo? O que são as nações, ou etnie, né? Ou as etnias, traduzindo lá do grego, mais especificamente. Etnias não necessariamente são grupos de pessoas, na verdade, etnias são grupos de pessoas que têm vamos dizer assim, uma identificação comum, costumes comuns, uma linguagem comum, certo? E que
não se constitui necessariamente numa organização política como um país, né? Por exemplo, se a gente fosse falar isso como se fosse país, né? No Brasil, por exemplo, nós temos muitas nações, né? Quem mora aqui no norte do Brasil, principalmente, a gente tem aqui várias nações indígenas para as quais nós temos enviado missionários, né? Continuamos enviando missionários para as nações indígenas. Então, eles são brasileiros? São, porque nasceram nesta pátria chamada Brasil. Mas eles são Tricategê, Yanomami, que mais aí que vocês podem ver? Tembé, Arara. Nações dentro de um país. Tá? E tem os brasileiros, que são, obviamente, a maioria no nosso caso. Certo? Então, esse reolhar para essa terminologia nos ajuda a entender também, certo? Essa ideia de decidir para onde que vamos em termos de missões. Por quê? Porque o propósito de Deus, quando ele diz, olha, vão e façam discípulos de todas as etnias, tá? Panta tat etne. Não sei se, eu não sei pronunciar, eu não sei o grego exatamente, né? Mas ele está falando de grupos étnicos. Né? Então eles vão e façam discípulos de todas as nações. Ele não está falando de todos os países, especificamente. Ele está falando de grupos de pessoas que tenham a mesma cultura, que tenham o mesmo modo de viver, entre tantos. Então, quando a gente para pensar aí, o Brasil, em algumas situações, ainda tem povos que não foram alcançados. Ainda tem nações não alcançadas. Né? Isso é importante que a gente diga neste momento. Tá? Entender, então, né, que existem nações, tá, que em algumas outras ocasiões nas escrituras são traduzidas por povos, né, tá? Eles são classificados de acordo com a missiologia de povos alcançados e não alcançados. Alcançados tem uma matemática lá que eu não vou comentar isso aí, eu vou deixar você estudar lá no livro. Tá? Mas é importante que a gente saiba, certo, que essas nomenclaturas elas nos ajudam a entender o contexto no qual nós estamos inseridos. Para onde vamos? Né? Dentro desse contexto. E aí, né, essa questão que envolve como é que nós decidimos essas coisas? Certo? Quem salvar? A quem anunciar? Né? E aí tem uma ilustração muito interessante que o Piper traz sobre os navios que estão naufragando. 2 navios naufragando, uma certa distância entre eles, uma pessoa comandando 2 grupos de salvadores, ou com botes salva-vidas, tá? E que chegam no primeiro navio e começam a resgatar as pessoas e tal, e de repente alguém do outro navio grita: ei, venham aqui nos salvar também. E aí vem aquela questão crucial da parte do comandante. Poxa, mas tem tanta gente aqui, é possível que a gente salve mais pessoas aqui do que talvez a gente vai salvar lá. E na nossa ótica, talvez essa seja muito fácil de resolver. Não, então eu tenho que salvar o máximo de pessoas que eu posso desta cultura ou deste navio, pensando em termos de cultura. Né? E aí eu não vou no outro navio. E aí ele diz assim, porém, talvez Deus pense diferente. Ele está dizendo de todas as nações. Se nós pegarmos esses 2 navios e colocarmos como sendo nações, etnias, o que acontece? No ótica de Deus, aquele comandante deveria mandar grupos para salvar também pessoas do outro navio. Por quê? Porque, para a sua glória, ele quer que pessoas daquele navio também sejam salvas. É assim que Deus age. É assim que Deus age. Então ele diz, olha, de todas as nações. Portanto, não é,
aquele que é mais próximo da minha cultura, da minha maneira de viver, da minha maneira. Não necessariamente, mas é para todos. E aqui reside também por que nós investimos em missões lá em Madagascar, ou lá no Japão, ou lá na Colômbia, agora que queremos plantar uma igreja na Colômbia. Por quê? Porque Deus disse: vão a todas as nações e façam discípulos delas. Porque quando tudo se encerrar, a Bíblia diz que lá estarão, na presença de Deus, povos de todas as nações, adorando por conta da obra que ele fez, através do Senhor Jesus Cristo. Tá? Isso é extremamente significativo. E aí, né, talvez você já ainda não viu essa foto. Você já viu essa foto alguma vez? Essa foto, ela traz aqui o missionário James Gribble, 1921, se não me engano. Tá? Ele estava numa tribo, tá? Da África Equatorial, onde ele havia entrado depois de um bom tempo. Ele entrou, passou quase 3 anos para entrar no campo, para você ter uma ideia. Depois você pesquisa um pouco mais sobre James Gribble. A história dele, de certo sentido, está relatada neste livro. Tá? Essa aqui é a versão em espanhol, tem a versão em inglês, é Fresh On. Tá? E James Gribble foi o nosso primeiro missionário à África. Tá? E essa foto aparece aqui no livro dele. Tá? Conta a história que ele estava lá, tinha anunciado o evangelho, pregado o evangelho para esse chefe que está à frente dele, né? Chefe Sanga. E ele contou a história de Jesus, que Jesus veio e que morreu, a história que nós conhecemos do evangelho, né? E ele ficou realmente encantado com a história, né? Creu no Senhor e disse assim: conta de novo, já tá, o grego já está de pronto para sair já de lá. E aí, não, conta de novo, por favor, a história. E ele voltou, sentou e contou, né? E depois de contar a história, já pronto para sair novamente, tá? O chefe Sanga diz exatamente o que você está lendo aqui. O que acontece? A pergunta: o que acontece com os Baia? Baia era o povo, né, dessa tribo. O que acontece com os Baia que morreram sem ter ouvido a história do Evangelho? Pereceram. Muitos deles. Pereceram. Tá? Por quê? A criação de Deus, ela se revela para mostrar Deus. Mas ela é preciso que ele entenda o Evangelho para ser salvo. Lembra que nós falamos sobre isso há pouco? Tá? E aí, a questão do Gribble é: e agora? Né? A pergunta está lá, posta. Né? Por causa disso, naquele tempo, naquele momento, a igreja nos Estados Unidos mandou mais missionários que você pode imaginar para a África naquele tempo, por conta de situações como essa. Sabe, tem muitos povos que não ouviram o Evangelho. Provavelmente vão ser missionários, serão confrontados com esse tipo de pergunta. Né? O que aconteceu com aqueles que morreram sem ter ouvido essa história? Deus é soberano. Ele quer pessoas de todas as nações, de todos os povos, certo? Para ser glorificado através desses povos, dessas nações, no trabalho de missões. Eu vou deixar para você ler a última parte do livro, que envolve essa relação, certo, entre compaixão e adoração, a compaixão humana e a adoração. Certo? Ele traz esses dois pontos. Né? E aí, para concluir, primeiro, propósito. Tá? Alguém pode ler para mim aí? Posso Dá para ler? ler? Pode?
O propósito supremo das missões está enraizado na glória de Deus, pois é por meio da propagação do Evangelho que pessoas de todas as nações podem adorá-lo e desfrutá-lo para sempre. A motivação para as missões deve surgir de uma paixão pelo nome de Deus e de um profundo desejo para que todos os povos experimentem a alegria de conhecê-lo e servi-lo. Missões não é uma empreitada opcional para os cristãos, mas sim um chamado essencial para que cada crente participe ativamente no trabalho de compartilhar as boas novas da salvação com todas as nações. Amém. Se eu pudesse resumir o livro do Piper, seria nessas três expressões. Tudo para a glória de Deus. Recentemente, o professor Adalto Lourenço faleceu. Alguns de vocês ouviram falar desse homem. Na verdade, o Adalto Lourenço foi colega da minha irmã no PV, quando eles estudaram juntos lá. Né? E eu gosto muito do Lourenço, das suas obras. Né? E ele tem alguns vídeos que aparecem. Um dos vídeos ele estava falando sobre essa questão. Né? E ele sempre terminava dizendo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não sei se você já viu esse vídeo. Né? Você foi criado para a glória de Deus. Né? E ele vai falando das coisas, do cotidiano, da vida e tudo mais, para a glória de Deus. Né? Se a gente pegar o texto lá de Coríntios, né, vamos encontrar isso. Né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. O que Deus quer de nós é a adoração. Se nós somos verdadeiramente adoradores de Deus, nós vamos fazer a obra que Ele deixou para que façamos. Não somente, né, aqui, mas ali e até os confins da terra. Tá? Se deste grupo sair pessoas que possam ir para os confins da terra, louvado seja Deus. Você é uma pessoa que está pensando em ir para um lugar que talvez a gente nunca pensou no mundo. Saia, prepare-se, busque a orientação de Deus para fazer. Tá? Vamos ter uma conferência missionária que começa dia 21. E esse tema será enfatizado. Nós queremos realmente ter pessoas ousadas e determinadas. Aí, e proclamar. Deus abençoe, eu vou orar. Eu te agradeço, meu Pai. Sei que é realmente trabalhoso pensar e ler e tomar todos os cuidados de extrair de uma publicação como essa, aquilo que de fato é crucial para o nosso entendimento de uma temática tão abrangente quanto o trabalho das missões. Mas Deus, Tu conhece o coração de todos os homens. Obrigado por Pai, por Ele trazer uma obra tão preciosa, para que nós possamos repensar até mesmo as nossas estratégias como fraternidade que envia pessoas. Dá-nos, Senhor, sabedoria para fazer. E, acima de tudo, Senhor, que nós façamos como resultado, nós estamos Te adorando, fazendo tudo para a honra e glória do Teu nome. Vamos orar.